Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje começamos a segunda parte da ondulatória, então é a física 1, 2, 3, capítulo 11, que vem com o nome de ondas sonoras, ou seja, o estudo da acústica, ok? Vamos começar então? Vamos começar. Pessoal, a acústica, ela estuda o som audível, tá? Inicialmente, o que é uma onda sonora? Então, uma onda sonora é uma onda que precisa de um meio material, ou seja, é uma onda mecânica. Ela é longitudinal por vibração, ou seja, ó, a vibração, então esse alto-falante aqui, né? Ó, ele vibra horizontalmente nesse desenho, então aqui nós temos a vibração e a propagação é na mesma direção. Ou seja, a propagação e a vibração são paralelos. Então, ó, vibração é paralela à propagação. Então, isso é uma onda o quê? Longitudinal. Onda longitudinal. E o som se propaga em todas as direções e sentidos, né? Então, o som é uma onda o quê? Tridimensional, tá? Então, ele é mecânica por natureza, longitudinal por vibração e tridimensional por propagação. Tudo bem? A luz era eletromagnética, transversal e também era tridimensional, ok? Lembra que a luz no vácuo tem a maior velocidade que uma onda pode se propagar, que é o c, que é 3,10⁸ aproximadamente, né, metros por segundo, ok? O som, por ser uma onda mecânica, ele depende do meio para você determinar a velocidade. Então, no ferro sólido, 5.100 metros por segundo. Na água, aproximadamente 1.450 e no ar, 343. Por que isso? Porque isso depende da temperatura. Então, esses valores é quando a temperatura é de 20 graus Celsius, ok? E por ser uma onda mecânica, ela não se propaga no vácuo. Então, gente, há um resuminho do que eram ondas o quê? Sonoras, tá bom? Então, ondas sonoras que são mecânicas, elas se propagam pela deformação do meio. Então, aqui nós temos as moléculas de ar. Então, tem momentos de rarefação e momentos de compressão. Então, é esse movimento aqui, pela deformação do meio, que nós temos o quê? O som. Bacana? Agora, o som ele é audível numa certa faixa de frequência. Então, ele é audível de 20 Hz, que é a unidade de frequência, né? Até 20.000 Hz, 20 kHz. Ó, ok? Então, a gente pode dizer que o ser humano, ele tem a sua audibilidade teórica, né? De 20 até 20.000 Hz, tá bom? Acima de 20.000 é chamado de ultrassom, ó, ultrassom. Então, o som é extremamente agudo, tá? E não é perceptível ao ser humano. Porém, ó, os morcegos têm uma eco-orientação. Então, cuidado que eles têm um sonar, não confundir sonar com radar. Sonar é onda mecânica, radar é onda eletromagnética. Sonar não tem o seu princípio de funcionamento no vácuo, radar tem, tudo bem? Então as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, tá? Então acima de 20.000 é um ultrassom. Pessoal, abaixo de 20 Hz é chamado de infrassom. O som é muito grave
tá? E não chega o quê? A ser perceptível. O exemplo aqui podia ser aranhas e principalmente o quê? Abalos sísmicos, tá? Terremotos. Então, ó, abalos sísmicos. Lembra que o aparelho que detecta terremoto é um sismógrafo, tá? Que é uma escala log, que é uma escala Richter, tá bom? Agora, pessoal, aqui ó, dando uma olhadinha. Então aqui temos o que, ó? Os sons que a gente pode produzir e que a gente pode ouvir. Então, pela tabelinha aqui, o ser humano, ele consegue produzir sons de 85 até 1100. Tá aqui. Ok? E ele consegue ouvir de 20 a 20 mil. Ok? O golfinho consegue produzir de 7.000 a 120.000 Hz, ok? E ele consegue produzir, né? E ele consegue captar de 150 a 150 mil. Olha a diferença do ser humano, ok? O cãozinho, tá? Que nós temos um poodle no exemplo. Ele consegue produzir aproximadamente de 452 até 1000, o latidinho dele, né? E ele consegue perceber de 15 a 50 mil, 30 mil a mais do que o ser humano, tá? O gatinho, né? Ele consegue o seu miadinho de 760.520 pela tabela, e ele consegue perceber de 60 até 65 mil Hz. Então ele percebe mais do que o cachorro, tá? E o campeão é o morcego, né? Então o morcego, ele consegue produzir de 10 a 120 mil Hz, e ele consegue captar de 1000 a 120 mil Hz, tá? Então, quando a gente fala de 20 a 20 mil Hz, a gente está pegando como padrão quem? O ser humano. Bacana? Então, tá aí. Agora a gente vai começar a estudar essa parte do som audível, tá? Primeira coisa que a gente tá para respeitar a nossa apostila, né? É a parte de reflexão sonora, tá? Então, aqui eu tenho uma fonte, ela emite um som, bate num obstáculo, num objeto e reflete, tá? Então isso é reflexão. Então lembra que na reflexão, ó, lembrando um pouquinho, né? Não muda o meio. Não muda o meio. Então, pessoal, recordando a reflexão lá de ondas, se não muda o meio, a velocidade, o comprimento de onda, a frequência e o período são constantes, tá? O que poderia mudar lá na reflexão? A fase, lembra? Então a fase, quando tem inversão de fase, é quando ela bate em algo mais rígido do que ela emitiu, tá? Então, ó, isso aqui o que é? Constante. Então, essa fonte, que pode ser um alto-falante emitindo, ela mantém essas características, ok? Pessoal, definir um detalhe aqui, ó. Então, daqui até aqui, tem uma distância, né? Deixa eu botar um D aqui de distância para vocês, ó. Então, aqui nós temos uma certa distância. Ok? Então, qual é a diferença de eco, reverberação e reforço? Primeiro, nós temos que definir qual é a persistência sonora. Ou seja, o teu ouvido, qual é o menor intervalo de tempo que ele precisa para escutar A, B, C e assim sucessivamente. Então, o que é persistência sonora? É o menor intervalo de tempo, um ΔT, para você identificar, ó, dois sons distintos, diferentes. E para o ser humano, esse intervalo de tempo,
a persistência é de 0,1 segundo. Ok? Então, quando eu falo A, B, C, no intervalo acima de 1/10 de segundo, o teu ouvido e posteriormente o teu cérebro identifica a diferenciação do que eu estou emitindo, tá bom? Para efeito de cálculo, tem que olhar lá no exercício, mas vamos considerar que essa velocidade aqui, ó, que está sendo emitida pelo alto-falante, seja de 340 metros por segundo. Tudo bem? Então vamos ver. Qual é a diferença então de eco, reverberação e reforço? Eco é uma reflexão sonora que tem as ondas emitidas e refletidas, e para que o teu ouvido perceba eco, é necessário no mínimo 17 metros. Mas por que 17 metros? Então vamos fazer aqui, ó. Velocidade é distância, né, pelo tempo. Ok? Na hora da tua prova, olha qual é a velocidade. Normalmente é 340, mas a temperatura altera o valor dela. 340, cuidado, hein? O som tem que ir e voltar, é uma reflexão. Então é 2 vezes D e o tempo de persistência sonora do teu ouvido é 0,1. Então, passa para lá multiplicando. 340 vezes 0,1 é igual a 2 vezes D. Corta e corta. Então, quer dizer que D tem que ser no mínimo 34 por 2, 17 metros. É sempre assim, Auro? Não, né? Depende o quê? A velocidade. Depende o tempo de persistência do animal. Então, por exemplo, o eco de um golfinho, o tempo lá é diferente do ser humano, tá? E além do mais, o golfinho dentro d'água tem uma velocidade diferente. Eu estou falando do quê? De 340 aonde? No ar, ok? Então, gente, o que é eco? Eco é quando essa distância da fonte ao obstáculo, ela é maior que 17 metros. Nesses dados aqui, tá? E o tempo entre a emissão e a recepção, o intervalo de tempo, tem que ser maior do que 0,1 segundos. Ok? E o que o eco tem de característica? Tudo que foi emitido no devido atraso é refletido. Então bota assim, o som emitido, ok, é exatamente igual ao som refletido. Então se você falou deon, 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 o que ele faz? Volta deon. Tudo bem? Quando a distância entre a fonte e o objeto, entre a parede, entre o obstáculo, for menor que 17 metros, que normalmente acontece isso, tá? E a grande maioria eu quero evitar, principalmente em lugares que você tem microfones ou estúdio de gravação. Então, quando a distância é menor que 17 metros e o tempo entre a emissão e a recepção for menor do que 0,1 segundo, é uma reverberação, tá? Então, normalmente é difícil você estar numa sala e você falou algo, né? E essa distância é 17 metros. Então, normalmente o que nós temos no dia a dia é reverberação, quando tem aquela impressão de, entre aspas, eco. Qual é a diferença? Aqui, pessoal, todo som emitido é igual ao refletido. Aqui não. Então, aqui, quanto mais próximo você tiver do obstáculo, menor é o que está voltando. Então, menor é a reflexão da frase ou da palavra. Como assim, Auro? Então, quanto mais próximo você tiver, a reverberação você diminui aqui, volta o final da frase ou até só o final da palavra, depende da distância.
tá? Então, o que acontece, ó? O som refletido é diferente do som emitido. Diferente em que sentido? Não volta a sua totalidade como eco. Volta somente o quê? Entre aspas, o final. O quanto volta o áudio? Depende disso aqui. Tá bom? Agora, o que é um reforço? Reforço é quando essa fonte está praticamente colada aqui no objeto. Então, é quando a distância praticamente é igual a zero. Obviamente, né, o intervalo de tempo praticamente é zero. Então, quer dizer que se você está aqui colado na parede, você está emitindo e recebendo simultaneamente. Então, isso começa a aumentar a amplitude e a pessoa percebe um som mais forte. Quer ver um exemplo disso aí? Coloca a tua mão, tá? Você está aí falando com alguém num certo nível, né? E de repente você coloca a mão na frente da boca. Você tem a impressão que o som está com uma intensidade, com uma amplitude diferente. O que é isso? Reforço. Então, aqui volta tudo no devido atraso, aqui volta o final, aqui volta tudo o quê? Com aumento de amplitude. Tá bom? Gostaria de falar que nos 3 casos, velocidade, comprimento de onda, frequência e período não se alteram, tá? E o que você recebe na reflexão depende principalmente da distância entre a fonte e a parede, entre o obstáculo. Bacana? Outro detalhe importante, pessoal, essa parte de acústica é bem longa, tá? É o que a gente tem de qualidade fisiológica. Então, quais são as qualidades fisiológicas que o teu ouvido consegue perceber? Então, o teu ouvido percebe altura, que o pessoal confunde com volume, intensidade e principalmente o quê? O timbre, tá? Então, o que é altura? A altura é a qualidade que permite o teu ouvido diferenciar um som agudo de grave. Então, a altura depende o quê? Ela depende da frequência da fonte e ela depende do período. Lembra que período é o inverso da frequência. Ó, 1 sobre F. Período é dado em segundos, né? E frequência é dada em hertz. Então, quanto maior a frequência, mais agudo o som é. E agudo também é conhecido como um som alto, que o pessoal fala no dia a dia, algumas pessoas, em relação a forte. Ô Auro, fala mais baixo, que você está falando muito alto. O alto, pessoal, aqui é frequência, não é intensidade, tá? Então, alto fisicamente é frequência e não amplitude, tá? Então, qual seria o certo? O Auro está falando muito forte, fala mais fraco ou menos intenso, tudo bem? E quanto menor a frequência, mais grave é o som. E som grave é o quê? Baixo. Ok? Então tem um monte de detalhezinho para a gente conversar aqui. Ó. Primeiro, o que é um som agudo? Pessoal, como é que eu vou ver isso na hora da minha prova lá, tá? Principalmente o Enem. Um som agudo é quando ele vibra bastante, assim, ó. Quando ele tem vários ciclos no intervalo de tempo. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma varinha que está vibrando, ó. E ela tem um monte de, se você pegar um tempo aqui, ó, olha a quantidade que tem. Então aqui você aumentou o número de vezes, lembra que frequência é o número de vezes pelo quê? Pelo tempo, tá? Então quanto maior o número de vezes aqui, ó, de ciclos, né? Maior a frequência. Então esse aqui é um som agudo, também conhecido como um som alto, ok? Quando o número de vezes diminui, então isso é um som baixo. Ok? Então, pessoal,
Quando você quer mudar a frequência do som, você tem que usar um equalizador. Ó, equalizador. Esse aqui é um equalizador mecânico, tá? Que para mim são os melhores, tá? Hoje em dia a maioria são equalizadores o quê? Digitais. Então aqui, pessoal, vamos dividir isso aqui em 3 partes, ó. Vamos imaginar, ó, 1, 2, 3, tá? Aí depende a qualidade, depende o equalizador. Quanto mais para a esquerda, mais você vai alterar o som grave da música. Tá bom? Então aqui você mexe nos graves, no meio tem os agudos, tem os médios, né? Tem os médios e depois tem os agudos. Os médios, depois tem os agudos. E o que você observa? Que aqui, ó, o valor vai aumentando, fica mais agudo. Isso aqui é uma caixa de 3 vias. Então, quando você mexe aqui, pessoal, ó, quando você mexe aqui, você está alterando o que sai no grave aqui, ó. Tá? No grave. Então, esse alto-falante aqui é o grave. O batidão grave. Que também é chamado de woofer, subwoofer, tá? Quando você mexe no meio que é os médios, tá? Aí você mede no médio alcance, os mid-rangers. Mid-ranger, ó, médio alcance. Ranger. Que normalmente o pessoal abaixa porque é uma coisa meio... é a voz, né? E muito médio assim, não fica um som muito agradável. Apesar que, tá? A regulagem aqui é uma questão de gosto pessoal e de tipo de música que você escuta. Então, se você gosta de batidão, pouca voz e bastante agudo, essa é a configuração, tá? Então, quando você está mexendo aqui, ó, você está mexendo nos tweeter, tá? Ó, tweeter, que é os agudos, que é o tweeter, que vai realçar os agudos, ok? Alguns chamam de corneta, né? Isso aqui é uma caixa de 3 vias. Normalmente, tá? As caixas modernas têm um desse e um que é conjunto aqui, ó, que é uma cornetinha, que ela trabalha nos médios e nos agudos, tá bom? Então, ó, essa parte é aqui, vamos chamar essa de 1. Então, o que você está mexendo é aqui. Essa outra parte, que é o 2, é aqui. E essa parte aqui é o 3. Auro, qual é o melhor? É uma questão de gosto, pessoal. Tem gente, o som tá muito agudo, tá muito grave, tá? Uma regulagem bacaninha, tá? Que eu particularmente gosto, né? É assim, ó. Tira um pouquinho aqui, ó, do batidão. Distorce muito aqui, ó, fica muito seco. Tira um pouquinho de médio e dá uma realçada no agudo, tá? Então isso aqui, ó, pode ser estéreo, que sai nos 2 canais, ou tem equalizadores, né? Ele depende a qualidade, né, do equalizador. Tem equalizadores, tem mais divisões aqui, ó. Daí você consegue fazer uma equalização mais fina. Então tem equalizadores que tem a mesma quantidade de regulagens do lado esquerdo e do lado direito, tá bom? Esse aqui é um equalizador de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem equalizadores de 10, 15 regulagens de cada lado. Daí, claro, né? Quanto mais regulagem, mais fino, mais precisa fica a equalização e o som que sai na caixa, tá bom? Volto a falar, é uma questão de gosto isto, tá bom? Agora, pessoal, mais um detalhe importante aqui, ó, é o intervalo acústico. Então, o intervalo acústico, o símbolo é letra I, é uma grandeza adimensional, ó, é uma grandeza adimensional,
que é dimensional? Não tem unidade, né? E o intervalo acústico é uma razão entre uma frequência 2 em relação a uma frequência 1, sendo que a frequência 2 ela é maior do que a frequência 1, ou seja, é a razão entre um som agudo em relação a um som quem? Grave. Tá bom? É legal vocês que vão fazer federais e Enem, essa parte de intervalo acústico. Aí o que eu tenho que guardar? Você tem que guardar que a gente sempre escuta assim, a música foi aumentada em 1/8. Ela foi reduzida em 1/8, tá? Que musicalmente é uma das mais usadas. Então, se você dividir esse valor por esse valor, tá? Deu um número X. Se você pegar esse número X aqui, ó, e você multiplicar por 2, significa dizer que você subiu 1/8 na música. Auro, por que 8ª? Porque você tem 7 notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, 8ª sempre é fator 2. Se você pegar esse número e você dividir por 2, você desceu 1/8 na escala musical. Dá um exemplo, Auro. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos imaginar que aqui fosse 400 e aqui fosse 100. 400 por 100 dá 4. Nosso exemplo aqui, tá? Exemplo. Pode ser qualquer número aqui, 4. Se você pegar o 4 e multiplicar por 2, dá 8. Então, 8 é 1/8 acima dessa aqui. Se você pegar o 4 e dividir por 2, dá 2. 2 é 1/8 abaixo. É bem simples, tá? Ok? Áureo, por que ela é adimensional? Ela é adimensional porque aqui é Hertz e aqui também é Hertz. Então, você simplifica, não fica unidade. Tá bom? Então, gente, ó, nós vamos dividir a acústica em várias aulas, tá? Então, hoje, né, já estamos aí com quase 30 minutos de aula. Então, hoje nós vamos ficar aqui. Na quarta-feira, nós teremos uma aula ao vivo e a gente vai continuar, ok? Então, dando mais uma passadinha. A altura depende da frequência e do período. Esse material aqui, gente, já tá lá na tua Mediateca. É legal até para quarta-feira você imprimir, tá? Imprime que daí a gente vai completando aqui juntos, tá? Então, a altura, frequência e período, né? Agudo e grave, tá? O agudo sempre sai no Twitter, o grave sempre sai no subwoofers aqui, né? E a parte do meio, né, que são os mid-range, os médios, né, é a parte que sai aqui nesse alto-falante do meio, tá bom? Então, gente, ó, anota bem isso, uma dica de amigo aí, né, se eu posso falar com meus queridos aqui do extensivo, tá? Não custa imprimir eu faço com tanto carinho esses slides aqui para vocês, porque eu sempre complemento a nossa apostila, tá bom? Na quarta-feira a gente continua daqui, ó. Já vou mostrar para vocês, ó. Na quarta-feira a gente continua daqui, daí a gente vai completando juntos aqui, tá? Então tem bastante coisinha. Bacana? Gente, obrigado, tá? Grande beijo, uma ótima semana pra gente e até quarta-feira. Tchau!